Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu quero falar em algo que nos traz compreensão e entendimento para compreender uma leitura na Bíblia Sagrada e como Deus realiza a sua administração no decorrer do tempo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 1, capítulo 10, para a dispensação da plenitude dos tempos e fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. As dispensações foi uma maneira que Deus trabalhou. Como Ele navega pela eternidade, Ele já determinou período da sua administração que nós chamamos das 7 dispensações. A palavra dispensação deriva de um termo latino que significa administração ou gerência e se refere a um método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. Também denominamos épocas, eras, períodos ou mordomias. Isso acontece para nós, que estamos debaixo do tempo Cronos. Para Deus é uma linha só com escalas, é assim que Ele vê. Sendo assim, sempre há um teste de Deus para com os homens. Caso a humanidade falhe nesses testes, um juízo é derramado sobre o mordomo, que somos nós, através da dispensação. Né? Quem são os nossos inimigos? Satanás, espíritos malignos e cúmplices humanos. São agentes de Satanás, dão lugar para trabalhar para Satanás. Então, nessas dispensações, nós temos que compreender e saber como lidar. É um assunto meio complicado, mas eu tenho que passar essas informações para vocês. Né? Então, existem 7 períodos. O primeiro foi a inocência, o segundo, a consciência, o terceiro, o governo humano, o quarto, a promessa, o quinto, a lei, o sexto, a graça, que é a que nós estamos, e o sétimo, o milênio, cada qual em um período da Bíblia. Não vou passar tantas informações para não ficar muito sobrecarregado esse vídeo. A inocência, o que foi a inocência? O homem ignorante do bem e do mal foi colocado no jardim do Éden, com a sua esposa Eva, e posto sob a condição de abster-se do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem, e seus muito desastrosos, que até hoje nós sofremos com isso. Ele sofreu ali, ele foi incrédulo com o que Deus tinha falado para ele, entrou a consciência da carne, consciência dos olhos e soberba da vida. Isso foi o período da inocência. Período da consciência. Pela queda, Adão e Eva adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Isso deu à consciência uma base para o julgamento moralmente correto. Quando a raça humana ficou sob essa medida de responsabilidade, para escolher entre o bem e o mal. Saiu da inocência, entrou a consciência e tinha opção de escolher entre o bem e o mal. O resultado dessa dispensação entre o bem e o mal foi o dilúvio. Você vê o ponto. A maioria escolheu o mal, né? Quando não havia instituição alguma do governo de lei. Então foi que a maldade do homem tornou-se tão grande demais e Deus resolveu ter a sentença do dilúvio por conta do grau que chegou a humanidade na consciência. Aí veio o governo humano. O tremendo julgamento do dilúvio de Deus salvou 8 pessoas, a quem após as águas terem baixado, ele entregou a terra purificada. Deus purificou, deu uma nova oportunidade para o homem, com amplo poder para governá-la. Por esta, Noé e seus descendentes ficaram responsáveis. A dispensação deste governo humano resultou na planície Sinear, numa ímpia tentativa do homem se tornar independente de Deus. E terminou com o julgamento novamente com a confusão de línguas. Né? O governo humano terminou com a Torre de Babel, onde a unidade foi tanta contra Deus que Deus resolveu trazer a confusão de línguas. Aí entrou a promessa, né? Dentre os dispersos descendentes dos construtores da Torre de Babel,
Deus chamou um homem. Todo aquele povo que foi desperto, Deus chamou um homem, chamou Abraão, né? Com quem fez uma aliança. Algumas das promessas feitas a Abraão e seus descendentes foram puramente graciosas e incondicionais, né? Nós somos fruto dessa promessa que Abraão teve, né? Que Abraão significa pai das nações e que através dele uma multidão e multidão, através da promessa que teria sido feita, voltaria a ter um laço novamente com Deus, né? Em sua onisciência, Deus viu ser perda de tempo trazer qualquer aliança condicional com o homem, né? Pois cada uma sempre resultava em fracasso. Então Deus, né? Essa última aliança tem sido e será totalmente cumprida. Outras alianças foram condicionais sobre a fidelidade e obediência de Israel. E todas foram violadas, sendo a quarta dispensação resultado em fracasso, com o castigo do povo no cativeiro do Egito. Na promessa também houve falha, porque o povo se corrompeu e não é que Deus castiga, é que o povo escolhe a maldição e acabaram se afastando de Deus e se tornando escravo no Egito. Aí veio a época da lei. Na lei, novamente a graça de Deus veio em auxílio do povo fracassado e redimiu das mãos o opressor, o povo escolhido. No deserto de Sinai, ele propôs a aliança da lei. Em vez de pedir humildemente por um contínuo relacionamento com a graça, ele determinou a lei. O povo presunçosamente respondeu: faremos tudo o que o Senhor ordenar. Eles aceitaram a lei. A história de Israel no deserto e na terra é um registro de flagrante e persistente violação da lei, terminando em múltiplas admoestações. Deus concluiu o testamento do homem julgando Israel. Depois Judá, dispersando seus habitantes pela Babilônia. Um pequeno remanescente retornou sobre Esdras e Neemias, e logo em seguida veio Cristo. Aí passando, você vê o povo, o trabalho de Deus é difícil, irmão. Eu fico imaginando assim, acabei até orando por 2 jovens agora no caminho. A luta para se aproximar de Deus é tremenda, né? Pior ainda quando a pessoa conhece o cristianismo, entra, é lavado e remido e depois volta para fazer, mas infelizmente é uma ação humana bíblica que tem perpetuado. Por isso que nós temos que entender que o reino dos céus é tomado à força, você tem que se esforçar. Muita gente não compreende, mas é dessa maneira, né? E agora veio a época da graça, que é que nós estamos aqui. Embora graça significa favor imerecido, ela custou um alto preço para Jesus Cristo nos conceder a graça. Então, a morte e eficácia do Senhor Jesus Cristo introduziu a dispensação da graça, que significa favor imerecido, ou seja, Deus justificando o homem sem exigir a justiça da lei. Por quê? O salário do pecado é a morte. Deus pegou o filho dele, pagou essa sentença, e quem recebe Jesus Cristo recebe essa remissão dos pecados através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Parece muito complicado, irmão, mas é a realidade da Bíblia Sagrada. Se você tem alguma dificuldade de entender isso, ouça mais uma vez, consulte, leia a Bíblia dentro, que você vai ver Deus querendo um relacionamento com o homem se afastando de Deus e pagando um alto preço. Deus vai lá pelas dispensações, e hoje nós estamos na graça, porque Jesus pagou pela minha vida e pela tua vida esse acesso ao Pai, ao Criador, né? Então a salvação perfeita e eterna oferecida ao judeu e ao gentil. Eu já falei sobre judeu e gentil. Quem é judeu? Judeu é o povo a qual na promessa Deus gerou ele através de Abraão, genealogicamente, né? E o gentil, todos os estrangeiros, todos nós estrangeiros que não somos judeus da descendência de Abraão, também temos esse acesso através de Jesus Cristo. E o último, que ainda está por vir, é o milênio, né? Depois dos julgamentos purificados e do retorno de Cristo à terra, ele reinará sobre uma Israel restaurada durante 1000 anos. Este é o período chamado milênio. O trono do seu poder será em Jerusalém. E os santos, inclusive os salvos na dispensação da graça, ou seja, a igreja, vão se juntar com Cristo na glória.
Essa é a administração de Deus. Parece confuso, mas é mais simples do que você imagina. Vou repetir aqui para você guardar. Quais são elas? E uma breve sinopse. Inocência, que é a época que eles ainda não tinham comido o fruto. Consciência, foi quando eles comeram o fruto, conheceram o bem e o mal, mesmo assim se rebelaram contra Deus e teve que vir o dilúvio. Governo humano, depois do dilúvio, Noé foi para a terra, através dos seus 3 filhos e as suas 3 noras, começaram a povoar a terra novamente. Mas infelizmente o povo se multiplicou e quiseram ser tão grande, construir a Torre de Babel,